Marco, eu percebi que no mercado imobiliário tem uma rotatividade muito grande. E por que a maioria dos corretores não dão certo quando entram no mercado imobiliário? Fique depois da vinheta e eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Marco Lourenço aqui do Instinto Imobiliário e hoje eu quero falar para vocês sobre por que a maioria das pessoas que entram no mercado imobiliário não dão certo. Ou porque a maioria dos corretores de imóveis não dão certo no mercado imobiliário. Mas isso eu tô falando mais especificamente para quem entrou, no mercado, não para quem já tá há algum tempo. Que aí eu teria que falar sobre por que as pessoas deixam de vender, Porque se o cara tá há algum tempo no mercado, provavelmente já fez alguma venda. Mas aqui eu tô falando sobre as pessoas que entram. Caso você não saiba, o mercado imobiliário ele funciona dessa forma. Eu falo que ele funciona de uma forma probabilística. Naturalmente ele funciona assim. Então as grandes imobiliárias, elas contratam 50 corretor todo mês e todo mês sai 50 corretor. Não é exatamente isso, Porque senão nunca ia equilibrar. Mas a proporção é mais ou menos essa. Vai sempre entrando e saindo novos corretores constantemente. E geralmente eu falo que o ciclo médio de um corretor que entrou no mercado é 90 dias. Ou seja, se aquele cara entrou no mercado em 90 dias e ele não vendeu, ele tende a sair. Salvo duas exceções. Se ele tem um plano B, por exemplo, tem um dinheiro de reserva, aí ele consegue se manter, às vezes até uns 6 meses sem vender. Ou se ele tem um plano C, que é alguém que paga as contas dele. É o plano C de conta, Alguém paga as contas dele para ele poder trabalhar. Aí tem gente que às vezes vai até um ano dentro dessa realidade. Salvo essas exceções, uma pessoa que entra dentro do mercado imobiliário e não tem essa condição de se manter por esse período, que geralmente é um período médio que vai demorar para a pessoa realizar uma venda, se essa pessoa tiver um suporte e tiver um treinamento adequado ou tiver uma boa lista de relacionamentos que vai impulsionar essa venda para ela acontecer entre 3 e 6 meses, tá? Essa é a média. Ou ter lead, ter clientes, ter bons plantões para poder pegar. O que na realidade, na prática, isso tende a não acontecer, porque quando você entra, vamos dizer que você é meio que uma Zé Ruela ou um Zé Ruela que não entende nada. E por esse motivo, as pessoas, o seu gerente, as imobiliárias, sei lá quem seja que você tá trabalhando, geralmente em alguma imobiliária, quando você vai estagiar, eles não vão te pôr nos melhores plantões, eles não vão te passar os melhores clientes. Então a chance disso acontecer, de você ter bons clientes, ter boas listas, etc., é mínima, porque eles vão te ver como um Zé Ruela. Não que você seja, mas dentro do mercado imobiliário, as pessoas vão te ver como Zé Ruela, vamos dizer assim, e elas não vão querer te pôr num grande plantão ou te passar um grande cliente. Então tem essa questão. Então se você não tiver um treinamento adequado, se você não tiver um suporte, porque não é só treinamento, é um suporte, alguma pessoa que te acompanhe, te ajude, porque não é fácil pegar o mercado imobiliário assim em 30 dias, você não pega, na verdade, é praticamente impossível. Eu falo que eu demorei 5 anos para ficar bom no mercado, só que eu fiz mais sozinho. Eu fiz de uma forma mais intuitiva, fui aprendendo e errando. Poucas pessoas para me ensinar. Hoje, com a minha equipe, eu falo que eu consigo formar um bom corretor do zero em 1 ano. Mas isso também depende de onde ele vem. Qual que é o ponto de origem dele, qual que é a bagagem que ele tem, a experiência que ele tem. Se a pessoa tiver algumas dificuldades, desenvoltura em algumas coisas específicas, ela não vai tender a conseguir executar aquilo tão rápido. Então isso também tem que ser avaliado. Ou, nesse caso, você tenha uma lista muito boa. Vamos supor que você é uma pessoa que tem muito relacionamento, conhece muitas pessoas que têm condição de comprar imóvel e que desejam comprar imóvel, e aí às vezes você consegue se destacar e vender de uma forma mais rápida. Salvo isso, no geral, pode demorar de 90 a 6 meses. Mas Marco, tem gente que entra e vende em 30, 15 dias? Tem, mas não é comum. E aí o primeiro ponto que faz com que as pessoas entrem no mercado imobiliário e saia, porque a maioria dos corretores não dão certo, começa quando ela entra. Por quê? Muitas vezes ela vai num lugar e a pessoa vende aquela ideia, aquela visão de uma forma diferente. Como se fosse fácil, como se ela fosse entrar e ganhar grana. Aí às vezes ela vai lá e te mostra, fulano ganha tantos mil por mês, Beltrano ganha tanto, fulano entrou, tá ganhando tanto, não sei o que, não sei o que. Só que isso não é a realidade para a maioria das pessoas. E depende de muito de quem você é, entendeu? Mas os caras te vendem essa ideia, essa visão, que vai ser fácil, que o mercado é maravilhoso, que ele é lindo. E aí você já entra de uma forma errada. E aí a tendência de dar errado é maior ainda. Outro ponto é que geralmente eles não falam o que eu acabei de falar. Que você vai entrar no mercado e você pode demorar a média de 3 meses a 6 meses para fazer uma venda. Na minha imobiliária eu falo 3 meses, porque eu dou condição pro cara vender em 3 meses. Se ele se comprometer, se ele fizer mais ou menos o passo a passo que eu passo para ele, a tendência é que ele venda em até 3 meses.
tá? E eu também entrego lead e tal, mas minha imobiliária é diferente, ela não serve de comparação com as outras, porque eu trabalho com outro modelo, eu trabalho com modelo de alta performance, não trabalho com modelo de probabilidade, eu não fico contratando um monte de corretor. Então, na verdade, eu contrato pouquíssimo e nos últimos tempos eu nem estive contratando, voltei a contratar esse ano, inclusive. Mas, não dá pra levar como uma realidade, porque a minha imobiliária é diferente. E no mercado, acho que pode ser maior ainda, porque às vezes você vai ter menos condições de fazer essa venda, tá? E se for, dependendo do mercado que você for atuar, é pior. Vamos supor que você entra no mercado de alto padrão. Ele é mais demorado ainda para fechar uma venda. No econômico é um pouco mais tranquilo. Loteamento é mais rápido, às vezes, entendeu? Então depende muito também do mercado que você está inserido. Então isso pode acontecer. Tem um vídeo meu aqui no canal, né, que chama Vale a Pena Ser Corretor de Imóveis, que muita gente vem pro canal através dele, e lá eu sou bem realista. Lá eu explico como funciona, o que você tem que aprender, como que essa é a questão do dia a dia, né, do que você vai ter que estudar, quanto tempo você vai demorar para ter resultado. E as pessoas às vezes com raiva de mim, falam que eu sou pessimista, que eu sou negativo. Não, na verdade eu sou realista, eu sou otimista. Tanto é que eu tenho 12 anos de mercado, né? E eu tenho pessoas na minha equipe que faturam aí em torno de 25 mil reais por mês. Só que não dá pra ser otimista sabendo a realidade, entendeu? Tipo assim, não é ser otimista, eu sou otimista, mas não dá pra você esconder a realidade, entende? Porque eu acho que se você contrata mal, a tendência é que as coisas tendem a ser mal, entendeu? Então o maior problema é na contratação. Eu gosto de ser realista. Eu falo, eu explico, tem grandes possibilidades, como eu falei, tem pessoas na minha equipe que tira 25 mil por mês, mas não vai chegar lá da noite pro dia, você não vai dar um pulo, um salto e vai chegar nesse resultado. Existe um processo, uma lógica, existe uma dedicação, existe um perfil também. Tem gente que não tem perfil para trabalhar no mercado, que eu vou falar disso daqui a pouco. Então, precisa ser feito essas análises antes de contratar. Como as imobiliárias só querem números, porque elas trabalham com a carteira da pessoa, você entra na imobiliária e você leva 100 pessoas que você conhece. E ela aproveita a sua carteira para você ir lá e vender para alguém. Só que, às vezes, você não vai ter resultado, mas quando eu faço isso com 100 pessoas, de 100, 10 vende para a carteira que ela trouxe, entende? Inclusive, eu sempre falo, né, eu gosto de falar que a primeira venda, ela deve ser buscada internamente, que é a mais fácil de acontecer. É você fazer, a gente chama de lista 100. Você pega lá 100 pessoas que você conhece e oferta para essas pessoas, que a chance de sair uma venda ali é muito grande. E as imobiliárias usam disso. Elas te contratam para trazer a sua carteira, né, para dentro da imobiliária e você fazer alguma venda ali. Então, de 100 que eu contratei, 10 vendeu para carteira, 90 não vendeu, tchau, põe mais 90. E esses 10 aqui eu mantive. Se eles não vender de novo, ele sai, eu ponho mais 10 e assim vai. Então, a lógica das imobiliárias é essa, né, no geral. Agora, a minha lógica é um pouco diferente. Por isso que eu falei que não dá para comparar. E aí, dentro disso, né, é importante você ter noção de como funciona o mercado. Agora, eu já até falei, né, o que é uma outra coisa que faz as pessoas também não dar certo. É uma questão de perfil, tá? Vendas não é fácil. Vendas não é para qualquer um. A dedicação que você tem que ter em qualquer mercado é muito grande. Além de que no mercado imobiliário, para mim hoje, até hoje, é o maior mercado de vendas. No sentido de o ticket maior que a gente vende. Que por mais que você venda um loteamento de 100 mil, para aquele público que compra o loteamento, para ele 100 mil pode ser muito dinheiro, entendeu? Então ele vai ser, no geral, o bem mais alto de alto valor que a pessoa vai comprar. Então a decisão de compra, ela é confusa, ela é demorada, ela é indecisa, porque às vezes o cara tá pondo o dinheiro da vida dele naquele imóvel. E principalmente por ser uma coisa muito importante emocional. É o lar da pessoa, é onde ela vai viver. Às vezes precisa de vários critérios para a pessoa tomar essa decisão. Então ele é um mercado que tem um ciclo de compra, que a gente fala, ele demora para as pessoas comprar, né? Porque as decisões são confusas. Em média, para você ter noção, uma pessoa demora 1 ano e meio para tomar a decisão de compra de um imóvel. Aí você fala, Marco, mas eu peguei um cliente e vendi em 3 meses. Beleza, porque esse cliente já estava olhando antes, né? Você não pegou ele hoje e ele estava olhando, começou a olhar hoje e amanhã ele compra. É muito raro isso acontecer. Naturalmente, já estava pensando nisso há 1 ano, há 1 ano e meio, há 6 meses. Já tinha olhado outras coisas, já estava começando a olhar, já tinha pesquisado. Salvo exceções, coisa de urgência e tal, pode acontecer? Pode acontecer. Mas naturalmente, tem uma pesquisa que demora em média 1 ano e meio. E outro detalhe é que a maioria dos clientes vão comprar apenas um imóvel. Poucos clientes têm condição de comprar mais de um imóvel. Então você não vai ter uma carteira que vai te dando que a gente chama de renda, né? Não vai te dando ali um retorno. Você não vai ter essa recorrência com o mesmo cliente. Ou seja, todo dia, todo mês, você vai ter que buscar novos clientes para comprar de você. E não significa que todos os clientes que você captar vão comprar de você. Tem esse fator também, tá?
Então, além do tempo de compra, o ciclo de compra ser confuso, ser longo, por tudo que envolve o imóvel, você também não tem essa recorrência. Então, eu vendi bem esse mês, fui lá e ganhei 20 mil. Não significa que nos próximos 3 meses, e eu nem falei mês que vem, eu vou ganhar 20 mil. Pode ser que fique 3 meses sem vender, entende? Então, tem uma série de fatores que existem no processo que precisam ser avaliados. Dá para criar um modelo, Marco? Dá para organizar isso? Dá. Tanto é que eu tenho clientes, eu tenho corretores, né, que são consistentes, que eu falei, faturam bem e faturam de forma constante, consistente e crescente. Ou seja, eles vendem continuamente, de forma consistente, que eu falo, é uma venda mais fluida, é uma venda mais tranquila de ser realizada, não tem toda aquela pressão, aquela bagunça, e eles vendem de forma crescente. Então, todo ano a gente trabalha para que eles cresçam pelo menos um pouquinho, tá? Essa é a minha lógica quando eu vou treinar um corretor. Quero que ele cresça todo ano. E primeira coisa, né? A gente já faz a análise por ano. Porque fazer uma análise mensal é meio burrice. Porque depende do mercado que você está trabalhando, depende de uma série de fatores. E pode ser que o seu mercado você vai vender de 3 em 3 meses. Não tem problema você vender de 3 em 3 meses. Desde que você saiba disso, tenha consciência disso e saiba gerenciar o seu caixa, o seu dinheiro. Porque às vezes o cara vende no mês e gasta tudo. Aí fica 3 meses apertado. Então você precisa ter uma lógica como você vai organizar isso, tá? E aí, por esse fator do mercado, acontece que nem todo mundo tem perfil para trabalhar com isso. Nem todo mundo está disposto. Na verdade, a maioria das pessoas, e principalmente no Brasil, foram doutrinadas a serem CLT, a dependerem de uma renda fixa, né, de uma renda exata para poder trabalhar. Então, é muito mais confortável para a maioria das pessoas eu trabalhar aqui 40 horas semanais, 44 horas semanais, e eu sei que no final do mês eu vou ter R$1.500, R$2.000 garantido. A lógica das pessoas para mudar isso, para ela pensar, peraí, eu vou trabalhar assim, de graça, para talvez eu receber, é meio assim mesmo. Ela não vai topar isso, entende? E às vezes ela até encara, ela se sente motivada, alguém incentiva ela, mas passa 1 mês, 2 meses, 3 meses ela investindo, gastando, sem resultado e tomando não para todo lado, que é isso que você vai tomar não, a pessoa acaba desistindo também. E aí até já entrando nos não, né? Que é um outro fator. Às vezes a pessoa é muito emocional. Inclusive tem 4 perfis, né? Que a gente estuda aí, que é o DISC. Talvez eu possa falar um pouco mais sobre isso depois. Tem 4 perfis de DISC. E quem tem um perfil mais emocional, que são duas pessoas, né? 2 grupos de pessoas do DISC, tem um perfil mais emocional, ele tem uma tendência de se apegar muito aos nãos. Então, porque dá uma impressão que você tá sendo rejeitado ou que você não tá sendo ouvido. Então, quem tem essa questão emocional, ela se sente mal por tomar não, ou por tomar um bolo, ou pelo cliente não responder, pelo cliente sumir. E isso vai acontecer naturalmente todos os dias. Você vai falar com 10 pessoas e às vezes 2 vão te dar atenção, te responder. Ou às vezes 3, 5, às vezes nenhuma. Então você vai ouvir muito não. Você vai tomar bolo às vezes no começo, principalmente no começo. Você não vai ter artimanhas para poder lidar com isso. Depois você aprende a lidar com isso, você não toma tanto bolo ou menos bolo, ou às vezes nem toma bolo mais. Mas no começo a tendência de tomar bolo é grande e provavelmente não, é certeza absoluta, né, que você vai ouvir muitos não. Porque se for ouvir só assim, eu estava bilionário. Eu tenho 12 anos de mercado e se eu ouvir só assim, eu estava bilionário. Que a gente atende bastante cliente no ano. Então, assim, mudaria o jogo totalmente. Então, você vai ouvir não. Vai ouvir não. E eu falo que o não é a escadinha para chegar no sim. Só que tem gente que geralmente ainda é mais emocional e às vezes, mesmo não sendo tanto emocional, pode ser outros perfis de pessoas que é mais racional. Mesmo assim, pode não gostar tanto de ficar ouvindo não, de tomar bolo, de não ser respondido, de ser ignorado e por aí vai, por buscar essa aceitação, por buscar essa compreensão e o ser humano tem naturalmente já essa necessidade de ser aceito, né, de ser compreendido, de ser ouvido, já tem um pouco natural no ser humano em si, e aí essa questão dos perfis, ela pode incentivar ainda mais ou um pouco menos, e a pessoa às vezes não vai conseguir lidar com isso, tá? Então você tem a parte da estabilidade financeira, que é o que mais pega, e você tem a parte dessa questão do perfil, que às vezes a pessoa não tem um perfil para lidar com aquilo, ou ela não quer. E às vezes é uma questão de mentalidade também, né, de entender a lógica das vendas, que é você trabalhar e receber pelo que você produz, pelo mérito. Você não tem aquilo garantido também. Às vezes é só uma questão de mentalidade. E tem um outro fator, né, que geralmente é o que eu busco quando eu vou contratar uma pessoa, sangue nos olhos, né? Eu chamo de coração predador, que é uma questão da pessoa ter vontade, a ambição de crescer, né? Ela tem a vontade de crescer dela é menor do que o medo de perder ou o medo de não dar certo. E aí ela quebra esse padrão, né? Por mais difícil que seja, e não significa que ela não vai sofrer, que ela não vai apanhar, não vai ter que aprender, mas ela tem mais vontade de crescer
do que esse medo de perder. E claro que esse coração predador é uma coisa que eu desenvolvi também, né? É uma metodologia, uma mentalidade que eu criei, né? Ele não é só esse padrão normal, tipo, tem as pessoas que já têm essa ambição, vamos dizer assim, mas o coração predador é algo que eu desenvolvi, como se trazer essa mentalidade pro mundo dos negócios, né? Como que você desenvolve essa mentalidade? Porque ela é desenvolvida, ela pode ser desenvolvida. Inclusive, eu desenvolvo isso com a minha equipe, né? Essa parte dessa mentalidade, que ajuda você a ter uma percepção melhor do mundo que você tá vivendo, né? Como você vai lidar melhor com essas adversidades, com todos esses processos naturais do mercado imobiliário, né? Mas a pessoa às vezes já tem uma naturalidade, já tem essa ambição, né, de crescer, de pagar o preço para chegar onde ela quer. Então isso já ajuda muito. Tem gente que às vezes não tem e tem gente também que não vai desenvolver. Ah, Marco, todas as pessoas que você treinou deu certo? Não. Né? Eu sou muito bom para treinar corretores, em todos os sentidos, no sentido técnico, no sentido de rotina, de mentalidade, em todos os sentidos eu sou muito bom para treinar, mas tem gente que não tem perfil, tem gente que não é o que ele quer, né? Às vezes não é nem só uma questão de quem ele é, mas às vezes ele não quer aquilo, entendeu? Ele não tá disposto a pagar o preço, então isso é muito importante também. Às vezes a pessoa só não quer, às vezes até é boa, e já vi, por exemplo, casos que o cara às vezes era bom de vendas, o cara vendia bem, o cara tinha resultado, mas ele não quis lidar mais com essa questão do mercado, ele cansou. E vendia bem, às vezes. Então não é só a pessoa que não vende que sai. A pessoa que vende bem cansa também. Às vezes ela não quer mais isso. Ela cansa daquele modelo e tal. Porque é isso, né? Vendas, você vai ter que escolher viver no caos. Você vai ter que escolher viver na instabilidade, no desequilíbrio, né? E qualquer coisa pode atingir o seu negócio. Por exemplo, veio uma pandemia, né? Igual veio em 2020. Cara, a gente ficou assim, e aí? Pra quem entende sobre os pilares que eu expliquei lá, né? Os 3 pilares do mercado imobiliário, sabe que uma insegurança influencia muito a decisão de compra, principalmente no imóvel, de tudo, mas principalmente no imóvel. E aí, por isso, é mais difícil ainda, é mais demorado ainda, ou às vezes é mais difícil, ou às vezes perde muitas vendas, as pessoas vão desistir, vão mudar o plano, jogar pra frente, por essa insegurança. E a pandemia trouxe isso. E aí? E a gente tem que se adaptar. E se você tá sem dinheiro, tá sem caixa, como é que você vai fazer? Você já tava 3 meses sem vender, vem uma pandemia, vem um lockdown, e aí? Eu consigo esperar, eu consigo sobreviver? Então tem essa questão, que não é só em vendas que traz isso, mas empreendedorismo, né? Quando você abre algum negócio, uma empresa, tem um pouco dessa realidade também, que é um pouco diferente da parte de vendas, porque a venda é um pouco mais intrínseca, né? Ela é um pouco mais de ir pra rua e fazer acontecer, vamos dizer assim, né? Você tem que ter essa atitude, você tem que ter essa execução diária. Já negócios nem tanto, empresas, às vezes é um pouco diferente a lógica, mas existe um processo parecido, que é o processo da estabilidade, que é o processo que qualquer coisa pode mudar a sua realidade, entende? Principalmente, né, pelo fato de que no mercado imobiliário você não tem recorrência. Então você vendeu hoje, amanhã você tem que procurar outro cliente para vender. Então por esses motivos e outros, talvez que eu não lembrei aqui, que eu não citei, a maioria dos corretores de imóveis ou das pessoas que entram no mercado imobiliário não dão certo. Espero que não seja a sua condição, né, que você consiga superar isso e se tornar um bom corretor. E eu nem falei aqui, né, sobre a questão de às vezes, treinamento, suporte, que seria a solução para ajudar nesse processo, né? Então, muitas vezes também as pessoas saem, às vezes por não ter um suporte, por não ter um treinamento e não saber exatamente o que tem que fazer para poder prosperar e ter resultado no mercado imobiliário. Foi um pouco que eu tentei fazer aqui no YouTube, até desenvolvi aí alguns cursos e tal. Por enquanto eu dei uma pausa nesse projeto aí por uma questão de tempo. Talvez eu retorne algum dia para poder dar mais condição das pessoas, né? Tanto se manter, entrar no mercado e ser próspero, e também pessoas que estão vender mais, ter mais resultado, ter mais consistência e quebrar alguns padrões do mercado imobiliário, né? Que o corretor acaba sofrendo, né? Essa questão de não vender constantemente, né? De lidar com essa pressão, de buscar um cliente todos os dias e uma série de fatores, né? Então esse era um dos propósitos aqui do canal, e por enquanto não tô vendendo nenhum treinamento, nenhum curso, nem sei se eu vou continuar vendendo, decidi continuar com o canal, mas eu não sei se eu vou vender, talvez eu venda alguma coisa, que a ideia era essa, né? Dar suporte para quem não tem. Às vezes a pessoa entra no imobiliário e não tem essa visão. E mesmo assim, né? Às vezes vai ter uma visão que não é a visão que eu desenvolvi ao longo de 12 anos, desde corretor, sendo gestor e hoje tendo a minha própria imobiliária, liderando outras pessoas. Beleza? Então se gostou, deixa seu curtir aí, compartilha com seu amigo aí que acabou de entrar no mercado, comente aqui embaixo se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Vamos lá. Segue o Instagram também, Instinto Imobiliário, e o meu pessoal, que é o Marco Lourenco C, e te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais.